Se nós colocarmos um rapaz e uma menina e perguntarmos o que é que tu fizeste desde que amanheceu? Qual foi o teu dia? Hão de perceber que a menina há de dizer, eu acordei de manhã, varei o quintal, varei a casa, lavei a louça, fui à escola, né? Quando estuda. Voltei da escola, não é? Fui tirar água, não é? Fui tirar água quando não há água em casa, não é? Quando tem que ir tirar água, e depois voltei, cozinhei, ou fui a Machamba, se for numa zona rural. Quer dizer, esta menina está sempre preenchida e muito preenchida, e nem sequer tem tempo dela brincar, porque tem direito de brincar por ser criança, e tem direito de sentar e rever a matéria. Não tens tempo. Conversas com o rapaz. Eu acordei, tomei banho, me atabichei, porque a irmã teve que preparar para ele, e se calhar é uma irmã mais nova, tem que preparar, ou se calhar até é mais velha, tem que cuidar dele, e depois ele foi para a escola. Quando voltou da escola, deixou os livros, foi brincar com os amigos e tudo mais. Então, há de perceber que esse exemplo que estou a dar serve para as meninas de tenra idade, como serve para as próprias mães que já têm uma idade avançada. Bom, gravidezes precoces aqui em Moçambique é um problema muito grande. Não é? Se estão lembrados, Moçambique é um dos países, em termos de uniões prematuras ou uniões, chamam de casamentos prematuros, mas nós dissemos que casamento é aos 18 anos, segundo a lei. Então, abaixo disso é um casamento, nem é casamento, porque nem responde àquilo que é o conceito do próprio casamento, porque tu não tens a vontade das partes. Então, quando a gente diz casamento precoce, a gravidez precoce, estamos a dizer que é aquela gravidez que... é aquela gravidez que as crianças têm antes de atingir a maioridade, não é? Abaixo de 18 anos, não é? Ou abaixo de 16 anos, ou abaixo de 21 anos. Para nós isso é uma gravidez precoce, que é um risco muito grande para a vida da própria criança e para a vida do próprio bebê. Porque esta criança que vai ter esta gravidez ainda não tem o organismo preparado para conceber. É por isso que nós temos grandes problemas, não é? Temos muitas mulheres que têm fístula, porque acabam tendo partos arrastados, porque o seu organismo ainda não estava preparado para poder dar o parto. E por conta dessas gravidezes precoces, muitas raparigas abandonam a escola. Aqui estamos a ter um direito à educação que é posto em causa, que é um direito fundamental, não é? Temos também a questão o futuro desta rapariga, que também está associado a essas gravidezes precoces. E também temos o futuro desta criança. Porque o organismo não está preparado para assegurar essa gravidez, também temos o problema dos abortos, que são também um problema muito sério, não é? É um aborto inseguro e ainda mais um aborto clandestino, não é? Apesar de o nosso país já ter avançado um pouco no sentido de, não é, criar condições para que a mulher, querendo ou em situações de violação ou de violência, possa fazer o aborto nas unidades hospitalares. Mas essa informação ainda é muito escassa, muita gente ainda não conhece, e pior nas comunidades. Às vezes, ao nível das comunidades, recorrem ao uso de raízes. São raízes que são introduzidas no órgão genital da rapariga ou da mulher. Esta raiz é que vai provocar o aborto. E por muitas vezes esta raiz pode furar o útero. Está a criar outros problemas. Há muitas mulheres, há muitas jovens, há muitas raparigas que já não têm um útero por conta dessas práticas, não é, de interrupção insegura. É por isso que nós estamos ainda na luta, advogando para que o aborto, não fosse crime. Exatamente para poder reduzir este índice de abortos inseguros. A mulher querendo, vai fazer o aborto numa unidade
hospitalar que vai encontrar todos os serviços lá disponíveis e não corre nenhum risco. E por conta desta realidade que nós encontramos a nível das comunidades, não é?